Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, o terceiro dia do mês de agosto. Continuamos o nosso foco na Libertadores e também na Sul-Americana. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento às 7 horas da manhã na Copa do Mundo Feminina, nos dois jogos que vão definir primeiro, segundo colocado e eliminado desse grupo H. Às 7 horas, a Alemanha enfrenta a Coreia do Sul e também às 7 horas a Colômbia enfrenta o Marrocos. A situação do grupo é o seguinte: até então a Alemanha era extremamente favorita para ficar na liderança, até perder para a Colômbia com um golaço da Colômbia no finalzinho do jogo. E aí a Alemanha agora, para evitar a segunda colocação do grupo, que colocaria a Alemanha frente, já nas oitavas de final, a França, que vai ser provavelmente a primeira colocada do grupo do Brasil, o grupo F, teria que vencer a Coreia do Sul aqui. A Coreia do Sul é uma equipe bem acessível, apesar de não ter tomado tantos gols. É muito provável que a Alemanha vença a equipe da Coreia do Sul e consiga chegar a 6 pontos. 6 pontos tem a equipe colombiana. Então, como é possível ainda que a Alemanha consiga a primeira colocação, a Colômbia precisa pelo menos empatar com a seleção de Marrocos. A primeira colocação desse grupo H dá à Colômbia a chance de enfrentar uma equipe, entre aspas, mais acessível. Seria isso na teoria, mas pode ser que enfrente o Brasil, caso o Brasil consiga vencer a Jamaica. Tá? A Jamaica joga pelo empate. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo do Brasil, se não me engano, é na quarta-feira. Nesse momento esse jogo não aconteceu ainda. Então pode ser que a Colômbia pegue ou a Jamaica ou pegue o Brasil. Então, se for o Brasil, não vai ser um confronto, obviamente, fácil, mas de todo modo a primeira colocação pelo menos evita um confronto contra a França já nas oitavas de final. Então eu olharia com carinho para essas duas seleções, para esses dois jogos. A cotação da Colômbia está por volta de 1,55 e a cotação da Alemanha está por volta aqui de, com o regulamento debaixo do braço. Também vai valer a pena ficar de olho nessa vitória da seleção colombiana. Às 19 horas, pelas oitavas de final da Sul-Americana, o São Lourenço recebe o São Paulo, uma cotação muito próxima. O mercado deu um leve favoritismo pelo fato do São Lourenço jogar dentro de casa. O São Paulo não vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão fora de casa, mas fez uma excelente campanha na classificação da Sul-Americana. A gente consegue ver que o São Paulo não perdeu nenhuma partida, não tomou nenhum gol e marcou 13 nos 6 jogos que disputou. Foram 5 vitórias em 6 partidas. O São Lourenço, aqui embaixo vocês não conseguem ver, mas eu vou ditar para vocês que o monitor aqui é grande. Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quando jogou dentro de casa, o São Lourenço empatou uma, venceu uma e perdeu uma equipe não tão constante como a equipe do São Paulo. Utilizando o desempenho do São Lourenço aqui através do PDF de apoio no Campeonato Argentino, que foi a quarta melhor campanha, e o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que hoje é uma das piores campanhas, porque o São Paulo não consegue vencer, né? Impressionante. Conseguimos ver que realmente existe uma diferença, mas óbvio, o nível de enfrentamento do Campeonato Argentino, ele é um pouquinho mais baixo do que o do Brasileiro. O São Lourenço venceu praticamente 60% dos seus jogos em casa e também quase 60% deles a equipe saiu na frente. Mostra-se uma equipe com bastante iniciativa. Ficou sem sofrer gol em 93% do ofensivo. O São Paulo também fora de casa, por mais que tenham Caleri, Luciano, agora a chegada do James Rodrigues, vamos ver se isso muda alguma coisa. Não vai provavelmente estar disponível nesse jogo, obviamente, mas mesmo assim o São Paulo pode melhorar fora de casa daqui para frente. Ainda assim, é um São Paulo muito fraco ofensivamente nos números, não em jogadores, mas nos números. E a média de gols sofridas pelo São Paulo fora de casa é acima de um gol por jogo. Já o São Lourenço sofre pouquíssimos gols. No primeiro tempo a gente não tem nenhum dado tão relevante, as duas equipes são péssimas, nenhuma equipe vence tanto, o São Lourenço perde pouco, mas marca poucos gols e toma também poucos gols. O São Paulo marca até um pouco mais de gols que o São Lourenço, mas em relação a gols sofridos, sofre muito mais. No segundo tempo eu já tenho sim uma melhora e uma discrepância bem grande aqui pro lado do São Lourenço, uma equipe que chega a 50% de vitória contra 13% do adversário, mantém uma derrota muito baixa, mantém uma defesa muito sólida e aumenta o seu poderio ofensivo. O São Paulo continua tendo um problema ofensivo, mas pelo menos reduz um pouco o número de gols sofridos. Só para aprofundar um pouco dos jogos do São Lourenço dentro de casa, a gente consegue ver que é uma equipe que raramente perde, e aqui foram os 2 gols que ele sofreu e não conseguiu marcar, que a gente viu ali nas estatísticas, né? Pro Argentino Júnior, que vai ser o adversário do Fluminense nesse dia que eu tô gravando. E a gente teve um confronto entre eles aqui na Libertadores em 2015, porque defensivamente o São Lourenço é muito forte. Se você é punter, vai trabalhar numa casa de aposta, minha dica para você é para ficar de olho em under goals. Eu não sou fã do mercado de under, eu sempre comento aqui com vocês e sempre gosto de salientar que jogos
jogos com expectativa under podem virar jogos over durante a partida, ou seja, um jogo com tendência de poucos gols, ele pode ter uma tendência no meio do jogo de abrir, mas inicialmente a tendência desse jogo é ter poucos gols. O São Paulo tem um péssimo ataque, fora de casa, no Brasileiro. O São Lourenço não é uma equipe que marca mais do que um gol por jogo. Também é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. E o São Paulo também não sofre tantos gols assim. E somado a essas informações, ainda é o primeiro jogo de uma eliminatória. E o São Paulo pode decidir em casa. O São Lourenço, obviamente, vai tentar vencer essa partida, mas o São Paulo sabe que no Morumbi a chance de classificação é muito maior. Então, para mim, é um jogo com tendência de under gols. O under 3,5 é um cenário interessante, mas está com uma cotação muito esmagada. Talvez seja interessante você reduzir um pouco ainda um under 3 asiático ou até um under 2,5, mas sempre lembrando, a expectativa de jogo under exige que você, pelo menos no trade é assim que eu trabalho, tá? Exige que você observe o jogo. Se a expectativa veio para poucos gols, mas o jogo tá corrido, o São Lourenço fez um gol cedo, o São Paulo tá vindo para cima, tá tendo muito espaço o São Lourenço para contra-atacar, acabou. A expectativa era uma, a realidade está sendo diferente. Se você tá dentro do mercado, fecha a posição. Se não entrou, nem entra, tá? Mas de expectativa pré-jogo, acredito que é um jogo um pouco mais truncado para no máximo 3 gols. Às 21 horas na Copa Sul-Americana, o América enfrenta o Bragantino no primeiro jogo das oitavas de final. O América quase não se classifica. Ele veio da repescagem, acabou se classificando depois num confronto que fez contra a equipe do Colo-Colo do Chile, mas ele quase não se classificou porque o grupo do América tinha Milionários, Defensa e Justiça. O América levou um time misto ali para jogar contra a equipe do Peñarol no último jogo. O Peñarol saiu na frente, o América conseguiu uma virada e como o Defensa conseguiu vencer o Milionários por uma diferença de gols, o América acabou passando pelo saldo de gols, tá? O Bragantino já teve uma vida muito mais tranquila, não só por ter tido uma campanha melhor. O Bragantino foi o time que mais marcou gol na fase de grupos, foram 21 gols marcados e 3 gols sofridos, mas também por ter pego um grupo, entre aspas, mais acessível, né? O Bragantino pegou o Taquari e o Oriente Petroleiro. Para você ter ideia, o Petroleiro ficou com um saldo de menos 18. Foi um grupo um pouco mais acessível, né? Como visitante, o Bragantino não perdeu nenhuma, venceu 2 e empatou 1. Então, é um confronto bem difícil. O mercado também está acreditando nisso, né? Um confronto onde as cotações estão bem parelhas. Utilizando o PDF de apoio com o Campeonato Brasileiro, acho que fica mais fácil, né? As duas equipes têm o mesmo nível de enfrentamento, então dá pra gente utilizar os dados do Campeonato Brasileiro. O América venceu 25% dos jogos dentro de casa, o Bragantino 25% dos jogos fora. Porém, o América saiu mais na frente do placar, o dobro das vezes do Bragantino. A equipe do Bragantino falha menos em marcar e fica um pouquinho mais de jogos sem sofrer gol. O América marca quase a mesma quantidade, numericamente falando, de gols do que o Bragantino, mas em relação a gols sofridos, a situação do América já complica um pouco. A equipe passa de uma média de 2 gols sofridos por jogo, tá? Então, por aqui temos um resumo de uma defesa bem mais vazada, tá? Se eu não me engano, o América sofreu gol. Se eu não me engano, o América sofreu gol em quase todos os jogos dentro do Brasileirão, dentro de casa. No comparativo de primeiro e segundo tempo, a gente não tem uma diferença tão grande entre as equipes, tá? Porém, na segunda etapa, me chama a atenção a quantidade de gols sofridos pelo América e a quantidade de derrotas do América, né? Foram 13 gols sofridos e 63% de derrota. Uma equipe dentro de casa sofrer tantos gols assim é complexo. A outra coisa que me chama a atenção, e o Bragantino provavelmente vai utilizar isso, é a quantidade de gols de cabeça que o América toma. Não necessariamente de bolas paradas, tá? Mas de cruzamentos para dentro da área. Quando a gente aprofunda um pouco mais os jogos das últimas equipes, a gente consegue ver que o América no último jogo perdeu para o Palmeiras por 4-1, venceu o Colo-Colo por 5-1, venceu o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil por 1-0, perdeu para o Inter por 2-1, tomou 2 gols do Atlético Paranaense, venceu o Milionários por 2-0, ou seja, é uma equipe que tem uma incidência de gols, seja a favor ou contra, alta. E o Bragantino, fora de casa, a gente tem uma média de over 1,5 em quase 90% dos jogos. Somente nesse jogo aqui, onde ele venceu o Corinthians, no jogo, acho que foi às 11 horas da manhã esse jogo, lá na Neoquímica Arena, a gente não teve um over 1,5. Então o Bragantino ou ele vence ou ele perde tomando mais gols, ou ele empata no 1-1, ou seja, marcando gols. É uma equipe que joga muito bem, na minha opinião. Se a gente pegar o overall aqui do Bragantino e ignorar os jogos do Campeonato Paulista, né, porque tá tendo que girar elenco ali para dar conta de jogar 2 competições ao mesmo tempo, isso é realmente um negócio meio estranho. Olha só, a gente teve uma derrota pro Botafogo, que é o líder da competição, um empate contra o Internacional dentro de casa, que foi decepcionante, um outro empate contra o São Paulo
dentro de casa, um São Paulo reserva, também dá para chamar isso de decepção, mas venceu o Fortaleza, uma equipe que venceu o Corinthians, uma equipe que deu um trabalho danado para o Atlético Mineiro fora de casa, uma equipe que goleou a equipe do Flamengo, então não é uma equipe boba, porém é uma equipe que também cede oportunidade para o adversário. Quando empata, por exemplo, fora de casa, quando soma ponto, na maioria das vezes é um jogo 1-1 ou 2-2. Com todas essas informações que a gente levantou, quando a gente pensa em trade, né, em trabalhar o mercado de resultado final, de match odds, não dá pra gente criar viés. Eu posso criticar a defesa do América, mas o Bragantino também fora de casa tem sofrido gol com muita frequência, apesar de ter vencido agora o Fortaleza por 3-0. E eu não posso puxar tanta sardinha pro lado do Bragantino, que nas últimas 10 partidas não perdeu em 9, porque o América também é uma equipe forte dentro de casa, sabe jogar naquele campo, tem o apoio da torcida. Então, na minha opinião, para trading aqui é um jogo para você não criar viés e vir para trabalhar momentos de superioridade. O Bragantino é uma equipe que sabe colocar a bola no chão, que sabe tocar, não tem medo de jogar fora de casa, então se o Bragantino mostrar superioridade aqui contra o América, dá para aproveitar essas janelas de superioridade. Se o América quiser se impor por aqui e não estiver dando contra-ataque, também pode ser interessante, tá? Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto muito de pensar num jogo para 2 gols, mesmo se tratando da primeira partida da eliminatória. Eu sei que o América tem condição sim, mesmo que empate ou perca esse jogo, de tentar reverter fora lá em Bragança, mas o Bragantino é uma equipe que não costuma recuar fora de casa, dá trabalho, foi para cima do Botafogo, bateu bastante no Botafogo, mas acabou sofrendo. Uma equipe que deu muito trabalho para o Atlético Mineiro, uma equipe que venceu o Corinthians, então acho que o Bragantino vai para cima. E o América sabe que, se não resolver aqui, por mais que possa reverter, pode ficar um pouco mais complexo. E é a última chance do América. O América já foi eliminado na Copa do Brasil, se for eliminado na Sul-Americana, só vai ter o Campeonato Brasileiro, e aí a questão financeira vai pesar. Então, gosto de pensar num jogo com 2 gols. Não pensaria num cenário tão esticado, tá? Porque é primeiro jogo, mas acho que 2 gols pode ser interessante e não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui. Às 21 horas, agora na Libertadores da América, o Flamengo enfrenta a equipe do Olímpia, que estava num grupo com o Atlético Nacional, com o Melgar, com o Patronato, que enfrentou agora o Botafogo na repescagem da Sul-Americana, e o Olímpia, junto com o Internacional, foram os únicos invictos dessa fase de grupos da Libertadores. Então, muito cuidado, tá? Óbvio que o Olímpia não fez um bom campeonato de apertura, não começou bem também o Clausura, não vem fazendo bons jogos nas últimas partidas. A gente pega aqui o Olímpia, ele vem de 5 jogos sem conseguir vencer, porém, é uma equipe que veio muito bem na fase de grupos, diferente do Flamengo, né, que teve problema, foi se classificar logo praticamente na última rodada. Mas, mesmo assim, o Flamengo é muito favorito para esse jogo por conta da diferença de elenco entre essas duas equipes. Utilizando o PDF de apoio, aqui com o Campeonato Paraguaio e com o Campeonato Brasileiro, o Flamengo dentro de casa, 63% de vitória, saiu na frente no mesmo número e ficou sem sofrer gol no mesmo número. Não falhou em marcar em nenhum jogo, equipe muito sólida defensivamente, sofreu poucos gols e muito forte ofensivamente. O Olímpia não passa de 50% das vezes que sai na frente do placar, mas ainda assim é uma equipe com um pouquinho de iniciativa, tá? Sofre gol em quase todos os jogos e falha pouco em marcar, uma equipe que marcou a mesma quantidade de gols que sofreu. Então, é o famoso cobertor curto, né? Mas o número de vitórias é bem baixo. O Flamengo tem um primeiro tempo visivelmente melhor, porém, é uma equipe que marca menos que o Olímpia. Então, o Olímpia é aquela equipe kamikaze. Ela sofre, mas ela vai para cima. Mesmo assim, o Flamengo venceu mais, sofreu menos e teve menos derrota. No segundo tempo, muito parecido. O Olímpia tem um número de gols marcados bem alto, mas também sofre bastante. O Flamengo continua vencendo mais, elimina os números de derrota, não perdeu nenhum segundo tempo e aumenta o seu poderio ofensivo. O Olímpia continua tendo dificuldade para vencer, mas reduz o número de derrotas, tá? Agora eu vou te dar uma informação que vai fazer muita diferença nas suas decisões de trade e de apostas convencionais. Primeiro, antes de a gente falar sobre isso, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, e se não deu o like no vídeo ainda, aproveita e deixa o like de uma vez para você não esquecer no final, tá bom? Presta atenção nisso daqui. O Flamengo marcou 9 gols de cabeça até o momento. Não foram tantos gols de escanteio nem de bola parada, a maioria foi com bola alçada, né? Teve alguns levantamentos na área de bola parada, mas a maioria de bola alçada, tá? O time do Olímpia sofreu 9 gols de cabeça nesse fundamento. Isso quer dizer que, como o cenário de expectativa é de um Flamengo com mais posse, com mais domínio, com um bloco alto, o Flamengo vai alçar a bola na área, e aqui a gente pode ter um Flamengo conseguindo encontrar o seu gol pelo alto. Ok? Outra informação importante, se o Olímpia ceder os lados de campo para o Flamengo sabendo que o Olímpia é uma equipe que sofre bastante de cabeça, vai tentar, obviamente, jogar pelas pontas, e isso pode gerar muito escanteio, então
óbvio, é esperado que o Flamengo, se esse cenário se confirmar, tenha mais escanteios que a equipe do Olímpia. Além disso, o Olímpia é muito bom nos escanteios, então sempre que puder, o Olímpia vai tentar arrumar algum canto, alguma bola parada, para poder alçar a bola na área também. Fechou? Se você é trader, o cenário aqui ele é muito claro. O Flamengo conseguindo marcar alto com um bloco bem postado, os zagueiros também compactando para poder ajudar nessa presença, nesse volume, né, nessa superioridade numérica às vezes lá no ataque. E conseguindo neutralizar o pós-perda, ou seja, tentou atacar, perdeu a bola, o Olímpia começou a organizar um ataque, o Flamengo já consegue roubar no campo ofensivo, padrão para você trabalhar um back favorito no primeiro tempo do Flamengo, para estar a favor do Flamengo nesses momentos de superioridade, tá? Isso aqui não tem nem o que discutir. Somado a isso, tem a dificuldade do Olímpia de defender bola aérea. Se você tá vendo o Flamengo tendo bola aérea o tempo todo, também vale a pena explorar, tá bom? Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta. Muito cuidado com essa expectativa de trabalhar a favor do Flamengo no primeiro tempo. Eu vejo muita gente falando, odd tá muito baixo, então eu vou pegar a vitória no primeiro tempo. Pode ser, o Flamengo realmente pode engolir o Olímpia por aqui no primeiro tempo. Mas o Olímpia é uma equipe que marca muitos gols na primeira etapa. O Flamengo não sofre tanto, tá? Mas o Olímpia marca muitos gols na primeira etapa. Então o Flamengo pode ser surpreendido por aqui, tomar um gol primeiro, ter que virar. Ou o Flamengo pode fazer o primeiro gol, mas pode se desorganizar um pouquinho e tomar um gol por aqui. Ou o Flamengo pode fazer o primeiro gol e tomar um empate. Então se for trabalhar a favor do Flamengo no primeiro tempo, que seja com uma recompensa digna do risco. Ou seja, procure uma cotação mais alta ou pegue essa vitória, se for para trabalhar, mais para frente do primeiro tempo, tá bom? Eu gosto de pensar numa vitória do Flamengo por aqui, mas eu quero essa cotação mais alta. Então, ou eu pegaria essa vitória no segundo tempo, ou eu pensaria num cenário de gols quando a situação fugir dos parâmetros normais. O que é isso? O que se espera num jogo como esse? O Flamengo vencendo por 1-0, ou o Olímpia vencendo por 1-0. Se o Flamengo estiver vencendo por 2-0, ou mais do que isso, e o Olímpia por algum momento se desconcentrar ao ponto de pensar, vou para cima, senão eu vou acabar sendo eliminado no primeiro jogo, aí é o cenário ideal e perfeito para trabalhar a favor de mais gols, tá? No pré-jogo, como as cotações vão estar todas esmagadas, eu não vou te indicar nada para gols. Mas durante o jogo, se o Flamengo estiver vencendo por 2-0 ou 3, ou alguma coisa fizer com que os jogadores de defesa queiram ir pro ataque e deixem espaço, aí provavelmente eu vou me posicionar. Se eu for fazer isso, obviamente eu vou avisar vocês no Telegram, vou explicar o contexto, né? Sempre que eu posso eu faço isso, mas é uma partida que já vai estar com cotações muito esmagadas. Para trabalhar a favor do Flamengo aqui, no pré, eu não te aconselho, apesar de acreditar na vitória, mas se for para assumir um risco maior, ou o Flamengo no primeiro tempo com uma odd mais alta, ou a vitória do Flamengo já na segunda etapa. Para a gente finalizar, eu vou deixar aqui algumas opções de jogos extras para você inserir na sua grade dessa quinta-feira. Se você vai levantar cedo para acompanhar a Copa do Mundo Feminina, às 8h35 já tem o campeonato chinês, com o Xangai SIPG, ou o Xangai Port atualmente, líder do campeonato, para enfrentar o Tanjin Teda. O Tanjin Teda é um bom visitante, tá? Que só perdeu uma partida em 9 jogos. Muito cuidado. Cuidado com essa cotação tão esmagada aqui, tá? Nos playoffs da Conference League, eu vou trazer praticamente as mesmas equipes da quinta-feira passada, tá? O Maccabi Tel Aviv, por exemplo, venceu o Petrocub por 3-0. Então é provável que o time mandante dessa vez vá para cima e possa ceder mais espaço em busca de recuperação. Mesma coisa que o Bohemians contra o Bodoglin. O primeiro jogo foi 3-0 para o Bodoglin, mesmo cenário. Esse jogo do Hammarby contra o Twente, não temos cotação ainda, mas o Twente teve dificuldade de vencer esse jogo por 1-0. O Hammarby pode se focar na competição, complicar a vida do Twente, que mudou muitas peças, não foi a mesma contundência de imposição como vinha fazendo no campeonato holandês nesse último jogo, e pode ter dificuldade fora de casa, porque o Twente fora de casa não era tão bom assim como jogava dentro. Então não duvido que o Hammarby possa complicar a vida do Twente por aqui. O Besiktas venceu o primeiro jogo por 3-1, como o Tirana fez um gol fora de casa, vai para cima igual doido por aqui, pode dar espaço de novo pro Besiktas, tá? Então talvez mais um jogo para gols. O Legia Varsóvia empatou 2-2, acho que pode ser um jogo de vitória do Legia, não sei quanto é que tá a cotação, quanto é que vai abrir, mas pode ser interessante. O Shamrock tomou um cacete aqui do Ferencváros por 4-0, acho que já foi, né? Acho que esse barco já partiu, como eles costumam dizer, mas se o Shamrock quiser vir para cima igual um maluco, pode dar espaço de novo. E por último, na Sul-Americana, a LDU enfrenta o Nublense. O Nublense tem um futebol dificílimo de se assistir, é doloroso, mas a LDU é muito mais forte quando joga em casa do que fora. Mas ainda assim, eu vejo uma LDU mais forte, tá? Para enfrentar esse Nublense, que no grupo do Flamengo demonstrou um futebol muito abaixo. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio e também aos conteúdos exclusivos de estudo de caso, de pós-planejamento, é só você se tornar membro do canal clicando aqui embaixo no botão
Então seja membro. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e me acompanhar aqui todos os dias. E tem um bônus para você utilizar na Libertadores, tá? Na opção de múltipla, de bingo, para vocês que gostam, né? Eu não faço, mas sei que tem muita gente que gosta. A Betfair pediu para avisar vocês. Tem um bônus aqui embaixo no primeiro link da descrição. E lá nos primeiros comentários fixados você vai encontrar o meu canal do Telegram, que é gratuito, tem mais de 50 mil membros e sempre que eu posso eu tô tentando ajudar vocês por ali. Valeu, um grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira.